Canal do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo vai ser um completaço. Vou passar toda a rodada do fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro, da Série C, jogos da Série D, ainda vai ter Mercadão da Bola, tá? Tudo nesse vídeo. Começando com a Série A, vamos lá? Fluminense Sport, próximo sábado, 6h30 da noite, Série A, Campeonato Brasileiro. Corinthians e Internacional de Porto Alegre, sábado, 6h30 da noite, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Bahia e Botafogo, Série A, Campeonato Brasileiro, sábado, 9h da noite. Vamos lá, gente. Amanhã, 9h30 da noite, Fortaleza e São Paulo. São Paulo e Fortaleza, né? Nessa sexta-feira, 9h30 da noite, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Próximo domingo, 4h da tarde, Vasco e Palmeiras, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Grêmio e Santos, domingo, 4h da tarde, Série A, Campeonato Brasileiro. Bom, gente, nessa rodada do Campeonato Brasileiro, né, já passamos pelo sábado, voltamos para sexta-feira, fomos para o domingo e agora voltamos para o sábado novamente. Vitória da Bahia e Ceará, clássico nordestino, Vitória da Bahia e Ceará, no próximo sábado, às 6h30 da noite, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Segunda-feira, 7h da noite, Mirassol e Bragantino, Série A. Juventude e Atlético Mineiro, 8h da noite, na próxima segunda-feira, jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Fomos para o domingo, voltamos para o sábado, fomos para a sexta, para a segunda-feira e vamos terminar essa rodada do Campeonato Brasileiro no domingo, né? Vou passar um jogo aqui do domingo para passar todos os jogos, portanto, dessa rodada do final de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Cruzeiro, domingo, 6h30 da noite, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos agora para os jogos da Série C. Vamos lá, gente. Série C, Campeonato Brasileiro, rodada do fim de semana. Ituano e ABC de Natal, sábado, 5h da tarde. Série C, Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Anápolis, sábado, 7h30 da noite. Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. CSA e Ipiranga de Erechim, domingo, 4h30 da tarde, Série C, Campeonato Brasileiro. Floresta e Retrô, domingo, 4h30 da tarde, Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Náutico e Brusque, domingo, 7h da noite, Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Guarani e Botafogo da Paraíba, domingo, 7h da noite, Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. São Bernardo e Londrina, segunda-feira, 7h30 da noite, Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Tombense e Itabaiana, sábado, 7h30 da noite, Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Segunda-feira, 7h30 da noite, Figueirense e Caxias. Segunda-feira, 7h30 da noite, tá? Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Confiança de Sergipe e Maringá. Maringá do Paraná contra o Confiança de Sergipe, sábado próximo às 5h da tarde. Série C, Campeonato Brasileiro, são esses os jogos do fim de semana. Vamos agora para a Série D. Vamos lá, gente, pela Série D do Campeonato Brasileiro.
Sábado, 3 horas da tarde, Santa Cruz, Potiguar, Santa Cruz de Natal, contra o Santa Cruz de Pernambuco. Sábado, 3 horas da tarde. Sábado, 4 horas da tarde. Sábado, 4 horas da tarde, vamos ter Tocantinópolis e Sampaio Correia. Sábado, 4 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Azures do Paraná contra o Joinville. Sábado, 4 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Bom, gente, confronto mato-grossense pela próxima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Luverdense contra o Misto. 6 horas da noite no próximo sábado. Vamos lá, gente. Série D, Campeonato Brasileiro, capital do Distrito Federal contra o Ceilândia, também de Brasília. Confronto brasiliense. Próximo sábado, 4h30 da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Sergipe e Lagarto, confronto sergipano, sábado, 3 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Sábado, 5 horas da tarde, vamos ter Asa de Arapiraca contra o Penedense. Confronto alagoano. Sábado, 5 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Bom, gente, para fechar aqui jogos do sábado, né? Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas vai encarar o São José, creio que também é do Rio Grande do Sul. Aqui, Brasil de Pelotas e São José, confronto do Rio Grande do Sul. Às 8 horas da noite, no próximo sábado, Série D, Campeonato Brasileiro. Bom, gente, já passando para o domingo, Central e América de Natal. Domingo, 4 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Confronto piauiense. Parnaíba e Altos. Domingo, 4 horas da tarde aqui, Série D, Campeonato Brasileiro. Outro confronto local, confronto goiano. Domingo, 3h30 da tarde, Aparecidense e Goianésia. Domingo, 3h30 da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Iguatu do Ceará contra o Maracanã do Ceará. Confronto cearense. Domingo, 4 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Passando os 3 últimos jogos por essa rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Como sempre digo, eu não estou passando todos os jogos, mas estou passando uma boa parte deles do fim de semana, tá? Voltando para o sábado, 3 horas da tarde, Cianorte e Cascavel, confronto paranaense. Sábado, 3 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Sábado, 4 horas da tarde, Maranhão contra o Imperatriz. Confronto maranhense, hein? Aqui também. Sábado, 4 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Para fechar, confronto acreano. Domingo, 8 horas da noite. Humaitá, do Acre, contra o Independência do Acre. Domingo, 8 horas da noite. São jogos pela Série D do Campeonato Brasileiro do fim de semana, gente. Lógico, como sempre venho dizendo aqui, tem muito mais jogos pela Série D do que o que eu estou passando aqui, gente. Eu estou me focando em um número de jogos aqui para passar para os amigos, tá? Vamos agora para o Mercadão da Bola? Bom, gente, o Pintado, aquele mesmo, passou por vários clubes no Brasil como auxiliar, como treinador, é o novo treinador do Figueirense para a Série C do Campeonato Brasileiro. Marcelo Fernandes é o novo treinador do Guarani para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, Iago Volante é o novo reforço do Central de Caruaru para a Série D do Campeonato Brasileiro. Também aqui, o treinador aqui, vou dar uma olhadinha. Louco Abreu, é aquele mesmo, ex-Botafogo, jogador, foi treinador também. E, bom, ele é o novo treinador do Tijuana do México. Vamos lá, gente. Dominique Torrent, aquele mesmo ex-treinador do Flamengo, foi demitido do Atlético San Luis do México.
Inclusive, tá? Fernando Diniz está sendo cotado para assumir o Atlético São Luís. O Fernando Diniz, que é o favorito para assumir o Vasco, né? Ainda não acertou, mas é o favorito. Bom, vamos lá, gente. Dominique Torrent, aquele mesmo ex-treinador do Flamengo, foi demitido do Atlético San Luís, do México. Inclusive, tá? Fernando Diniz está sendo cotado para assumir o Atlético São Luís. O Fernando Diniz, que é o favorito para assumir o Vasco, né? Ainda não acertou, mas é o favorito. Bom, Alex Nascimento, zagueiro, é o novo reforço do Atlético de São João del Rei para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, até 2027, Lopetegui, treinador espanhol, já passou pela seleção da Espanha, Sevilha e por aí vamos, é o novo treinador da seleção do Catar, beleza? Bom, Sangaré, esse jogador, gente, estava no PSV da Holanda e fechou com o Manchester City, da Inglaterra. Bom, gente, a partir de junho, o lateral Douglas Borel, aquele mesmo que foi do Bahia, vai jogar no futebol português. Não se sabe ainda em qual clube, né? Bom, Luciano Mancha, diretor de futebol, rescindiu o contrato com Confiança de Sergipe. Bom, gente, Robert, atacante, saiu do Sergipe, não é mais jogador do Clube Esportivo Sergipe. Bom, Gabriel Justino, atacante, Joase, lateral, que já foi inclusive base do Náutico. São 2 novos reforços do misto para a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, situação do Dudu no Cruzeiro, gente. Bom, primeiro, aquela situação, tá quase fora do Cruzeiro. Tá quase fora, vai sair. Mas bastou que o agente do Dudu cobrasse o valor por quebra de contrato, ele tem contrato com o Cruzeiro até 27, né? E a multa me parece que gira em torno de 60 milhões. Bastou que o agente do Dudu cobrasse, vamos lá, 30 milhões de reais dessa multa, não o valor da multa inteira, que o Cruzeiro me parece ter mudado de ideia. E o treinador também. Ao que parece vai reintegrar o jogador, mas ainda o futuro dele não está definido no Cruzeiro, é a informação. Bom, para fechar, gente, mais 2 situações. Aquela situação da Conmebol e do Fortaleza, Colo-Colo, Fortaleza, os amigos devem lembrar, se resolveu. E o Fortaleza obteve os pontos daquele jogo. Vamos lembrar o que aconteceu? A torcida do Colo-Colo quebrou o vidro lá, invadiu o campo. Ao que parece, a polícia teria atropelado 2 torcedores menores de idade do Colo-Colo fora do estádio. E a torcida levou isso para dentro de campo. Acabou que o jogo não teve seu término, Colo-Colo e Fortaleza, né? O jogo aconteceu no Chile. E, bom, o Fortaleza pediu os pontos do jogo. Se sentiu lesado e pediu os pontos do jogo. A Conmebol. A Conmebol respondeu ao Fortaleza agora há pouco e deu os pontos para o Fortaleza. O Fortaleza, portanto, venceu o Colo-Colo por 3-0, né? Lá pela Libertadores da América. Com isso, conseguiu sua primeira vitória, né? Na Libertadores da América, o Fortaleza, na atual edição. Bom, para fechar, gente, notícias aqui, só vou terminar falando do Bayern de Munique, né? Vamos lá. O Bayern de Munique, gente, está tentando se reforçar, talvez até já para o Mundial de Clubes, né? Mas a princípio é pensando na próxima temporada, mas pode ser até que cheguem para o Mundial de Clubes. Felipe Loyola é um jogador chileno, um volante, que inclusive em um passado Fortaleza já se interessou. Ele joga no Independiente Avejaneira da Argentina e por 20 milhões de euros, esse jogador pode estar se transferindo do Independiente para o Bayern de Munique. Ainda não tem acertado isso preto no branco, mas está quase tudo acertado, beleza? Esse jogador deve chegar para o Bayern de Munique. Lembrando que ele joga tanto de volante, quanto de lateral, quanto também de zagueiro. E foi isso que interessou ao Bayern de Munique. Itakura, zagueiro do Borussia Mönchengladbach, outro clube alemão. Esse Itakura é japonês.
E é um zagueiro que interessa ao Bayern de Munique, gente. Não há mais o que falar sobre isso. É um zagueiro que interessa ao Bayern de Munique. Tá? Um outro jogador, Florian Wirtz. Esse jogador aqui é um meia alemão do Bayer Leverkusen. O Bayern de Munique teria chegado a um acordo salarial com o jogador. Mas isso está um pouco nebuloso ainda, gente. Porque me parece que o Real Madrid não desistiu do jogador ainda. E vamos ver para onde que ele vai, né? Fato é que ele não fica no Bayer Leverkusen para a próxima temporada. A situação de Kim Jae, zagueiro coreano do Bayern de Munique, que eu já falei isso em outro vídeo, que ele sairia do Bayern de Munique ou que o Bayern de Munique estaria disposto a vender o jogador. Como é que tá? Esse zagueiro não quer sair do Bayern de Munique, gente. Ele tem contrato com o clube e quer se afirmar no clube na próxima temporada. Bom, o zagueiro Eric Dier, eu já falei dele aqui, né? O inglês está saindo do Bayern de Munique ao final da temporada, vai para o Mônaco da França, né? Vamos ver se consigo falar mais de alguém aqui. O Leroy Sané, de fato, está próximo de ser renovado o contrato dele com o Bayern de Munique, ainda não foi oficializada essa situação, pelo menos até agora. O que se sabe é que está próximo. E bom, gente, é isso. De notícias, temos isso, né? Aí sobre o Bayern de Munique. Falando um pouco do Bayer Leverkusen também, outro clube alemão.